Oi, gente. Pois é, o Caixa 2 chegou ao governo Bolsonaro, com tudo implicando o próprio Bolsonaro agora. Todo mundo se lembra do partido Suco de Laranja, não é? E dos casos de Caixa 2 que envolveram o PSL e as denúncias recentes, que já tem até um tempinho, sobre isso. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal e nas nossas outras redes sociais. Links para o nosso apoia-se nas nossas redes vão estar no comentário fixado no início dos comentários. Mas para falar do Caixa 2 do Bolsonaro, eu vou precisar beber aqui um pouquinho de água, né? Me acalmar um pouquinho, porque eu fico me lembrando que o Moro falou que Caixa 2 era um crime assim terrível, não é? E eu quero ver agora o que é que o Moro vai falar. Para quem não se lembra do Partido Suco de Laranja e os crimes envolvendo o Caixa 2 que o PSL tem sido investigado e acusado, no Brasil, quando você vai para um partido vai colocar candidaturas para o legislativo, ele tem que ter 30% de candidaturas femininas, mulheres. E um partido que está identificado com a agenda neofascista, para quem não sabe, o neofascismo tem uma masculinidade tóxica muito presente em praticamente todas as experiências neofascistas. É mais complicado você colocar mulheres em posição de destaque e tal. Sempre tem as mulheres neofascistas em todos os regimes, mas você não consegue encontrar números tão elevados de mulheres que se prestem a esse papel. E aí, o que é que o PSL fez para poder ter acesso a esse dinheiro do fundo partidário? Colocou mulheres que não eram candidatas de verdade, que eram mulheres que eram candidaturas falsas, que eram laranjas, que eram fake candidatas. E quando o dinheiro vinha para essas candidatas, esse dinheiro era remanejado, a maior parte dele, não todo, porque parte ficava com elas como parte de um pagamento, eles deviam limpar esse dinheiro de alguma forma, mas boa parte desse dinheiro era remanejado para a campanha dos candidatos que estavam à vera, que estavam de verdade na campanha. Não é? E agora parece que isso pode implicar o próprio presidente Jair Bolsonaro. Isso saiu numa reportagem da Folha de São Paulo que eu tenho aqui. Olha só. Ex-assessor e planilha implicam Bolsonaro e ministro em Caixa 2. Né? A investigação de laranjas do PSL indica que verba de candidatas pode ter sido usada por fora em campanha. Ministro nega irregularidades. Um depoimento dado à Polícia Federal e uma planilha apreendida em uma gráfica sugerem que dinheiro do esquema das candidatas laranjas do PSL, esse esquema que eu já me referi, né, em Minas Gerais, foi desviado para abastecer por meio de Caixa 2 as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, ambos filiados ao PSL. Né? Heisinger Souza de Paula, assessor parlamentar de Álvaro Antônio, à época coordenador de sua campanha a deputado federal no Vale do Rio Doce, disse em seu depoimento à Polícia Federal que, abre aspas, acha que parte dos valores depositados para as campanhas femininas, na verdade, foi usada para pagar material de campanha de Marcelo Álvaro Antônio e de Jair Bolsonaro. Algo que precisa ser investigado. O achismo dele não serve como prova, obviamente. Mas aí uma planilha nomeada Marcelo Álvaro.xlsx, a referência ao fornecimento de material eleitoral para a campanha de Jair Bolsonaro com a expressão out, o que significa, na compreensão dos investigadores, pagamento por fora. O ministro foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais na última sexta-feira, sob a acusação dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa, com pena de 5 a 6 e 3 anos de cadeia, respectivamente. Ele nega irregularidades. Heisinger foi preso por 5 dias no final de junho, ao lado de outros 2 investigados, entre eles um atual assessor de Álvaro Antônio no turismo. E jamais havia reconhecido até então a existência de fraude no uso das verbas públicas do PSL durante a campanha de 2018. No depoimento, quem aponta suspeita de Caixa 2, que é a movimentação de dinheiro de campanha sem declaração à justiça, na campanha de Álvaro Antônio e Jair Bolsonaro, Heisinger afirma ainda que, com certeza, Lilian não gastou os 65 mil recebidos. Quem é Lilian Bernardin? Bem, a declaração se refere a Lilian Bernardin, uma das 4 candidatas laranjas reveladas pela Folha de São Paulo. As mulheres, apesar de figurarem
no topo dos que nacionalmente mais receberam verba pública do PSL, não apresentam sinais evidentes que tenham realizado campanhas. As 4 juntas receberam um total de, pasmem, R$ 279 mil de verba pública do partido e alcançaram apenas 2.074 votos. Muito dinheiro para pouco voto, não é? Parte desse dinheiro foi para empresas ligadas ao gabinete do hoje ministro, por isso que ele foi preso. E está sendo, tá sendo investigado. Lilian formalmente disputou uma vaga para a Assembleia Legislativa de Minas, mas apesar de haver registro de repasse de R$ 65 mil, ela obteve apenas 196 votos. 196 votos são os amigos dela e a família dela. Não é? Juntar todo mundo, assim, dá para fazer um casamento com umas 300 pessoas. Mas, né, se tivesse um casamento assim na família dela, dava para reunir umas 300 pessoas, mas ela só conseguiu 196 votos, né? O depoimento de Heisenberg, que integra os autos da investigação, foi dado 9 horas depois dele ser preso no dia 27 de junho. A demora ocorreu devido à espera por um advogado que não chegou a tempo. E aí tem o resto da reportagem, não é, gente? Que vocês podem dar uma olhada, que trazem... A reportagem traz mais detalhes justamente disso. Mostrando o quê? Que esse embrulho, essa corrupção envolvendo os laranjas, que a gente já faz graça há muito tempo, mas é uma coisa muito séria, e que pode até ser usado como desculpa por parte da direita para fazer o impeachment no Bolsonaro e tirar ele do caminho, embora eu ache isso pouco provável no momento atual. Se trata de assim, esse pessoal falar em combate à corrupção, Bolsonaro, Sérgio Moro, esse pessoal está falando em combate à corrupção, é um grande engodo. Bolsonaro colocou o filho dele para ser laranja com 18 anos de idade. A família de Bolsonaro colocou um monte de gente via nepotismo no funcionalismo público desde sempre. Família, amigo, conhecido, enteado do parente, estava todo mundo lá dentro, ganhando tubos de dinheiro com verba pública. E usaram Caixa 2 para eleger Bolsonaro e para eleger um monte de deputados, predominantemente homens, embora tenha algumas mulheres no PSL de verdade, mas a maioria são homens, que dão suporte a essa candidatura de extrema direita. O combate à corrupção, gente, é uma coisa muito importante em qualquer país. Mas o caminho para o combate à corrupção nunca é através da eleição de líderes demagogos como Bolsonaro. O combate à corrupção, e eu posso fazer vídeos mais longos sobre isso mais para frente, o combate à corrupção se dá essencialmente com a luta por maior transparência e democracia. Democratização da informação, porque a democratização da informação ela permite que mais mecanismos, que as pessoas sejam checadas, e isso diminui a corrupção, porque diminui o segredo do Estado, que é um caminho para a corrupção, para coisas para debaixo do pano, e a democratização do ponto de vista do acesso de participação no poder, porque mais olhos dificultam que mais pessoas estejam envolvidas no esquema. Quando você mantém um esquema com menos pessoas e mais concentração de poder, você facilita a corrupção. Quando você descentraliza poder e amplia a democracia, isso diminui a corrupção. Não por acaso, os países que têm menores índices de corrupção são aqueles onde a população tem mais voz ativa, tem mais participação e tem mais poder real sobre o Estado e sobre os mecanismos políticos. Então, existe uma alternativa claramente de esquerda para o combate à corrupção. E nós temos que trazer o combate à corrupção como uma causa nossa. Não é porque tem gente dos partidos de esquerda, seja ele do PT, do PDT, do PSB e de outros partidos que são identificados com o ideário da esquerda, que a gente vai ceder a luta contra a corrupção como uma luta da direita. Não, não. A luta contra a corrupção tem que ser uma luta nossa, inclusive porque uma das maiores fontes da corrupção, que é o financiamento privado das campanhas, nunca vai ser uma bandeira da direita. Acabar com o financiamento privado nunca vai ser uma bandeira da direita, porque a direita se locupleta com o financiamento privado dos grandes empresários e das grandes corporações empresariais para se manter. Por isso que o combate à corrupção e a dimensão do financiamento das campanhas, e esse é um caso de corrupção em financiamento de campanha, o financiamento da campanha ser um financiamento
que não inclua grandes doações de indivíduos nem de empresas. No Brasil já é proibido empresas, mas ainda é permitido que indivíduos doem 100, 200 mil reais a campanhas. Isso é um absurdo. A doação de uma pessoa física deveria ser no máximo de um salário mínimo por ciclo eleitoral, se tanto. Nós temos que criar limites poderosos de doação de pessoa física. E uma ideia boa é que todo o fundo partidário seja distribuído entre a população brasileira como reais democráticos. Vou roubar a ideia do Andrew Yang, né? Essa ideia do Andrew Yang lá nos Estados Unidos. E que cada pessoa, cada indivíduo tenha o direito de decidir para qual político e para qual partido seu dinheiro vai. Partidos políticos devem ser financiados, portanto, pelas suas bases sociais, seja em pequenas doações de indivíduos com limites claros, e seja através de quem não pode doar, e os outros até que podem, mas doando uma parte desse dinheiro público cuja decisão de para onde ele vai ser da população. E vai ter inclusive o direito de que essa doação se dê de forma secreta, caso ele não queira ser pressionado ou queira se proteger de toda a corrupção e de todo tipo de arbítrio que a gente sabe que pode existir nesse país. Enfim, a luta contra a corrupção tem que ser uma causa nossa. E tem que ser uma causa nossa com políticas públicas específicas para que nós possamos enfrentar ela. E eu aqui trouxe algumas ideias, que se eu tiver a oportunidade de em breve começar a falar com políticos, e eu vou, a partir de novembro, iniciar uma iniciativa de trazer políticos para conversar no canal. Espero até o final de novembro começar a ter essas conversas. Vocês vão ver que eu vou expor a esses políticos essas ideias e perguntar a eles qual a opinião deles sobre isso. E espero de verdade que a gente tenha adesão a essas ideias nos políticos mais à esquerda, para que a gente comece a construir a narrativa do combate à corrupção através de políticas públicas concretas, e não através de uma demagogia barata como a que nos oferece Jair Bolsonaro e o seu assecla Sérgio Moro. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material em outros espaços. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.